Oi, gente. É de madrugada. Eu ainda não consegui dormir. Teve um livro que eu comprei na promoção e eu ia deixar para ler ele depois porque eu já tô lendo coisa demais. Porém, não me segurei. Então, vou fazer daily vlogs de Alchemist. Eu acho que eu vou gostar muito desse livro, mas também sei que pelo aviso aqui da autora que eu vou sofrer bastante com ele. De primeira, eu já gostei da Helena. Ela. Eu me vi na Helena, tá? Eu me vi na Helena. Então, já é um ponto positivo para eu gostar dela. Eu tô usando esses. Tô usando esse marcador aqui. E essa caneta laranja para combinar com as cores do negócio, porque eu não tenho marrom, então vai laranja e amarelo, que é o que combina, e é isso. E aí, gente, o que eu posso dizer pelo pouco que eu li, que foi bem pouco mesmo, foram pouquíssimas páginas. A Helena, ela é uma prisioneira. De onde eu ainda não sei, tá? Mas a Helena é uma prisioneira e ela não tem ficha de prisioneira. Ela não tem histórico, né? Ela não tem registro, acabei de ver aqui a palavra. E aí, ela é a prisioneira 1273, ou seria 19.819. Eu posso estar errada, mas pelo que eu percebi, ela não anda. Pelo menos é o que dá pra entender pra mim. Deu a entender pra mim que ela não anda. E há muito tempo ela não via a luz do sol ou qualquer luz normal. E aí ela vê, né? Que aparecem essas pessoas, que eu não sei quem são, e dentre essas pessoas tem os necroservos, tá? Que eles fedem a conservantes químicos e carne velha queimada. Né? Quem são os necroservos? Também ainda não sei, vou aprender. E aí é isso, tá? Eu tô na página 16. Comecei agora. Esse livro tem umas ilustrações muito bonitas. Peraí. Isso aqui, ó, parte 1. E aí, no começo dos capítulos, eles têm um desenhinho. Enfim, estou usando esse marcador para marcar o livro. E eu só sei que eu quero dormir abraçadinha com ele. Não tenta entender, por favor. Quer aparecer, filha? Na câmera? Vem. 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 Vem pra cá. Vem. Vem, neném. Vem. Minha gata, gente. Eu acho que ela suspeita que tem uma câmera aqui, como eu não sei. Mas ela não quer vir. Ela veio. Ela veio. Ela veio. Enfim, gente, estou aqui eu, meus livros e minha gata.
Olha só que curioso. Ela, a Helena, no arquivo de 1273, ela deveria estar morta, segundo o arquivo. Só que em 1819, ela foi selecionada para inércia nesse arquivo. É o que é informado. E aí ela ficou sem registro, ficou sem arquivo direito. E aí, no ano passado, há 14 meses, no momento em que está acontecendo aqui, eles encontraram ela num depósito de inércia. E eu estou me perguntando, o que é um depósito de inércia? E aqui diz que quando ela deveria estar morta, ela foi marcada pro abate devido a ferimentos extensos. Então, será que eu tô certa e ela realmente não pode andar? Eu não sei. Olha só isso. Um necroservo, um corpo vazio automatizado. Eram rasgados ao meio, a pele dilacerada, os órgãos extraídos, as cavidades oculares esvaziadas, o rosto inexpressivo e seriam então usados para matar o próximo traidor de uma forma ainda mais brutal. Existem também os vitamantes. O gêmeo inverso da necromancia, direcionado aos vivos em vez de aos mortos. Interessante.
Lena tem barreiras transmutacionais no cérebro, o que faz com que ela não consiga se comunicar com as outras pessoas da forma adequada. Adequada seria a esperada, né? Aquela expectativa que a sociedade em questão, que aqui é uma sociedade diferente, tem necromantes, tem vitamantes, vai ser difícil lembrar esse nome, tem um monte de coisa, e é esperado que se fale paladiano, só que ela não sabe falar paladiano. E ela também não consegue falar normalmente, como eu posso dizer, de forma corrida, de forma que é esperado mesmo. Não tem outra palavra para dizer. Ela não consegue, porque ela tem essas barreiras transmutacionais no cérebro dela. E aí eu não sei o que eles vão fazer para tirar isso. Eu vou dar uma pausa na leitura. Cheguei só na página 20, mas muita coisa já aconteceu, como vocês perceberam aí, que eu dei pausas na leitura para falar com vocês e explicar um pouco da história. É uma história que vai demandar tempo, vai demandar compreensão, uma compreensão maior dos fatos, assim, um maior esforço de interpretação. Eu tenho dificuldade com algumas coisas, em algumas leituras, e pode ser que isso atrapalhe nessa leitura também. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. E esse livro, ele é muito maleável. Olha isso. Ele é muito molinho. Muito molinho. Pode não parecer, mas ele é muito molinho. Olha. Dá vontade de dormir abraçadinha com ele. Porque ele também é brochura. E brochura é um material que eu amo tocar. Eu não sei se vocês sabem, mas autistas têm coisa com toque. Não só com toque, tipo, relativo a outras pessoas tocarem na gente, ou a gente tocar em outras pessoas, mas também toque geral, sabe? As coisas, a textura das coisas. Eu, por exemplo, não consigo dormir enrolada. Eu tô enrolada aqui porque eu tô gravando pra vocês. Mas é muito difícil dormir enrolada por completo. Eu geralmente enrolo uma das pernas, deixo a outra solta. Ou simplesmente durmo só com a roupa e não uso cobertor. Uso o cobertor para abraçar. Por isso que eu digo para vocês que eu sinto vontade de dormir abraçadinha com esse livro. Eu gosto de dormir abraçadinha com alguma coisa. Esse livro ele tem um toque, ele é maleável de um jeito, é muito confortável. Comecei a falar umas coisas aqui do nada, mas enfim. Seimin-Yu. Vamos ler um pouco sobre Seimin-Yu. Por quê? Porque eu quero ler um pouco sobre a autora antes de ir dormir. Seimin-Yu cresceu no noroeste do Pacífico, estudou artes liberais e cultura clássica. Ele começou a escrever no aplicativo de notas do celular durante soneca de seu bebê. As histórias que publicou na internet são mais de 20 milhões de downloads e foram traduzidas para mais de 20 idiomas.
Senhor mora com a família em Portland, nos Estados Unidos. Alchemist é sua obra de estreia. Senhor é um autor meu autor que merece a minha reverência, pois só nas primeiras 20 páginas eu já estou apaixonada pela história. Gente, eu li um pouco mais do livro Alchemist. Eu descobri que um tal de Holdfast arrumou uma bolsa para Helena, né? Só que o que aconteceu é que ele morreu, né? Porque o principado Apolo foi morto, e aí depois disso aconteceu a guerra, e aí foi morto todo mundo, inclusive esse Holdfast, que a Helena não conhecia, menos ela não foi morta. Eu descobri também que existem imortais, né? Não estou falando de necromantes nem nada, estou falando de imortais no geral, né? Porque eles são os seguidores mais ascendentes do necromante supremo, esses imortais. É bem interessante a história. Eu estou pensando muito fortemente em ler a noite toda, mas não sei, não posso fazer essas coisas, porque eu tomo remédio, né? Então tem que dormir. Explicou bastante sobre a ressonância, né? Que ela é canalizada pela alquimia de metais e compostos inorgânicos, e aí ela permite a transmutação ou alquimização. Só que aí tem uma alma defeituosa, né? Não uma, mas várias, né? Tem essas almas defeituosas que se rebelam contra as leis naturais de Sol. Sol é a divindade de quintessência elementar, da quintessência elementar, tá? Aí vai contra as leis naturais de Sol. E aí acontece a vitamancia ou a necromancia. Enfim, eu estou na página 24 e eu estou extremamente curiosa. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu queria que o dia tivesse... Não, o dia ter 24 horas tá bom, mas a semana podia ter mais dias, entende? Enfim, eu não sei. Meu Alchemist. Gente, eu ainda não acredito que eu comprei esse livro por R$ 70. Ele era 120 e pouco, 130 e pouco. Eu ainda não tô acreditando. Eu não sei, parece que era o destino. Oi, gente. Bom, eu passei o resto do dia fazendo outras coisas, né? Estudei, li outros livros e agora, depois que eu tomei meus remédios, eu vou ler Alchemist. Vamos ver o que essa leitura vai me trazer hoje. Oi, gente. Já é 1h58 da manhã, da madrugada, na verdade. Eu acabei de passar pela saga da barata. Isso é uma barata do nada. Fiquei desesperada. Chamei minha mãe 2 vezes porque a barata sumiu da primeira vez. Aí na segunda vez a minha mãe conseguiu pegar a barata, senão eu não ia dormir nesse quarto.
E aí, o que acontece? Eu estou lendo o Alchemist. Eu estou na página 32. É uma leitura bem fluida, tá? E o que tá acontecendo nesse momento que eu tô lendo no livro? Basicamente, o que tá acontecendo é que tá sendo apresentado pra gente, estão sendo, né, apresentados pra gente os personagens aos poucos, né? Um deles é o necromante, como é que eles chamam? Supremo. O necromante supremo, que antes tinha o corpo de um ser humano, e agora ele parece ser um ser que se aproxima de qualquer coisa, menos da humanidade. Né? Assim, a aparência. Bom, com certeza na forma de pensar e de agir deve ser a mesma coisa. Mas enfim, não é sobre isso. Aí, nós descobrimos onde estamos, né? Onde a Helena tá. Ela tá na central. E a central nada mais é do que a torre de alquimia, no coração do Instituto de Alquimia que os Holdfast tinham fundado. Lembrando, Holdfast era o carinha que ela lutava por, né? Ela não lutava por fé, ela não lutava por ganhos, ela não lutava por poder, ela lutava por ele. Ela acreditava nele. E aí ele foi assassinado pelo Necromante Supremo, né? Aí é isso que tá acontecendo, né? Estamos aí numa introdução ainda, gente. Estamos aí numa introdução que eu acho que vai durar pelo menos até o 4º capítulo. Por quê? Porque, por ser um calhamaço, eu suponho que seja uma alta fantasia, né? Por ser um calhamaço, por ser um mundo totalmente criado do zero, etc. A gente categoriza aí como alta fantasia. Então, uma alta fantasia geralmente tem uma introdução longa, porque tem muita coisa para apresentar, né? Então, eu tô no capítulo 2 ainda, se eu não me engano. Onde é que eu tô? Cadê? Tem como ver? Quer dizer, tem, né? Mas eu vou ter paciência de procurar. Tô no capítulo 2. Então, assim, introdução. Mas estou gostando do livro. O livro está sendo muito fluido a leitura, tá? E vamos ver aí o que acontece no decorrer dessa história, né? Oi, gente. Eu tô aqui para atualizar vocês sobre a minha leitura de Alchemist. Eu estou na página 69 e temos novidades, não muitas, mas temos. A Helena foi direcionada ao Alcaide-Mor e ela ficou surpresa ao perceber que o Alcaide-Mor é nada mais, nada menos do que Kane Farron, que era um cara da guilda, não lembro direito se ele era o líder da guilda, mas ele era de uma guilda, e eles até fizeram coisas juntos, tipo projetos juntos, e ela ficou sem acreditar que ele era o Alcaide-Mor. E aí tem a Aurélia, que é a esposa dele, e ela vai ter que ficar na mansão deles, né? Ela vai ter que ficar lá, ele vai tentar descobrir o que ela tá escondendo, entre outras coisas, e ela tá procurando um jeito de se matar, porque ela não quer entregar, seja lá o que for, que nem ela sabe o que
que tá escondido na mente dela, porque ela acha que isso vai ser uma traição. Então é nessa parte em que eu estou, tá bem interessante, e eu vou continuar aqui minha leiturinha. Oi gente, eu tô aqui para terminar o vlog, o primeiro vlog, sobre a leitura de Alchemist. Primeiramente, a página onde eu parei. Eu parei na página 90, fiz de tudo para chegar na 100 antes de terminar o vlog, mas não deu certo. Mas não tem problema, chegar na página 90 já é uma vitória. Lembrando que a leitura desse livro é, pelo menos agora no começo que eu tô lendo, né, no começo, porque é um calhamaço, então isso aqui é o começo do livro ainda, é uma leitura muito fluida, tá? É claro que tem os pontos em que você tem que entender sobre a alquimia, sobre a ressonância, sobre os necromantes, né, os necroservos, tem os animantes, tem os vitamantes, enfim, tem bastante coisa, bastante nomenclatura, mas não é tão difícil de entender. Eu consegui entender tranquilo e acho que você vai conseguir entender também. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir num vídeo mais explicativo sobre as nomenclaturas do que esse aqui que eu tô fazendo pra vocês, né? Lembrando que anteriormente eu estive explicando o que eram os vitamantes, né? E eu só não expliquei quem são os animantes, que basicamente são aquelas pessoas que reanimam uma pessoa, reanimam a alma de uma pessoa, né? É basicamente isso, não tem muito o que explicar. E aí, gente, o que acontece? Eu tô naquela parte em que estão tentando ainda conseguir, né, retirar a informação que tá presa na mente da Helena, né, que é a nossa protagonista por enquanto. Não sabemos se ela vai ser nossa protagonista o livro inteiro ou se mais pessoas, mais pontos de vista serão apresentados aqui. Por enquanto, ainda não sabemos. Mas ela tá sendo a protagonista e ela tem uma informação que foi presa ali na mente dela de uma forma que ninguém tá conseguindo tirar. E os inimigos dos Holdfast e os inimigos do Holdfast e das pessoas que defendiam os Holdfasts e essas coisas todas, né, estão tentando saber o que tem ali que pode ser encaixado na história de guerra mesmo entre os necromantes, necroservos e os vitamantes também, que ficaram do lado dos necromantes, necroservos e do necromante do chefe, do líder dos necromantes lá, que eu não consigo lembrar direito como é que chamam ele. Necromante, não é necromante Mor, eu esqueci o nome, mas enfim, necromante primordial não é isso, mas enfim, tem esse cara. E aí os vitamantes ficaram do lado dele e do outro lado ficaram as pessoas que são contra a necromancia, né? E aí a Helena é uma dessas pessoas e ela foi convocada pelo Luke, que é o filho, né? É um jovem que é da família Holdfast e que convocou ela. Ele achou que ela merecia uma bolsa na torre de alquimia e ele deu essa bolsa pra ela e ela estudou alquimia e se tornou uma curandeira, né?
e todas essas coisas. E há a possibilidade de ela mesma ter guardado essa informação lá na mentezinha dela. Existe a possibilidade dela ser uma curandeira que consegue fazer isso, mas seria uma coisa muito rara, então a gente não sabe se é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre Alchemist. Eu estou amando a leitura, tá? Eu convido vocês, gente, novamente a lerem comigo esse livro. Eu sei que muita gente já leu, que já tá meio batido, mas eu sei que também tem muita gente que ainda não leu e não se rendeu ao calhamaço. Mas, gente, não tenham medo da quantidade de páginas. O livro vale a pena, o livro não é tão difícil de entender e a leitura é muito fluida. Obrigada pela atenção de vocês, curte, comenta, se inscreve e ativa o sininho para você receber meus próximos vídeos, inclusive sobre esse livro, sobre essa leitura. Beijo.